Fala galera, tudo bom com vocês? Me chamo Leandro Duarte, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Esse é o nosso momento que você prepara para nós orarmos, buscarmos a Deus, ler também a sua palavra. Nessa série de devocionais nós vamos meditar e nos aprofundar no livro da Bíblia. E para começarmos essa série de hoje, Deus colocou no meu coração para nós iniciarmos em Filipenses. Então nós vamos dar uma olhada, caminhar um pouco, ler junto a carta que Paulo manda aos Filipenses, beleza? E hoje vamos mergulhar no capítulo 1. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você a orar, então pegue sua Bíblia, seu lápis, caderno, tudo que você usa no seu devocional, vem junto comigo iniciarmos essa jornada. Queremos que vai ser maravilhoso, queremos que Deus vai falar com cada um de nós, beleza? Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui reunidos, juntos, compartilhando e ouvindo e lendo a sua palavra, meu Pai. Fala conosco através desse capítulo, fala conosco através da sua palavra, meu Pai, para que nós venhamos, Senhor Jesus, ser transformado, renovado pela tua palavra e pelo teu poder. Isso que eu peço a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos ler aqui o primeiro capítulo de Filipenses, para que você me acompanhe. Eu vou ler na tradução NVT. Então, se você tiver essa tradução, mas se tiver outras também, acredito que vai dar bom também. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Todas as vezes que eu penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completar até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma paixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E, por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Este prego por amor, pois sabe que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, seja as motivações deles falsas, seja verdadeira, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Isso me alegra e eu continuarei a me alegrar, pois sei que, com as suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é o que jamais seja envergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo
para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, eu mesmo, quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só Espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Esse é o sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram a dificuldade que eu enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Vamos lá? Bom, o que a gente percebe logo de cara aqui é que nós não estamos vendo um Paulo rigoroso e que corrige severamente os membros da igreja, como nós vemos nas outras demais cartas, como a carta de Romanos ou a carta que manda aos Coríntios. Até porque aqui a relação de Paulo com a igreja de Filipos era boa, era algo amigável e era algo de cooperação. Porque nós estamos vendo a igreja de Filipe ajudando Paulo mesmo estando preso. Então nós temos aqui um Paulo amigo e agradecido, compreensivo, bondoso, amoroso, algo até difícil de se ver em suas cartas. Ele demonstra uma alegria genuína pela cooperação dos irmãos para com ele. E o que chama a atenção logo no início, do versículo 3 ao versículo 11, é a oração de gratidão que Paulo faz para os seus irmãos que estão na igreja em Filipe. Aqui nós podemos ver o coração de Paulo aberto, ou um coração de Paulo sendo escrito nas suas próprias letras. Podemos sentir e imaginar Paulo, mesmo algemado, sorrindo, se alegrando com a notícia de Filipe e mandando essa carta à igreja que estava em Filipe, aos seus amigos. Do versículo 12 ao versículo 19, encontramos Paulo contente. E isso é meio louco de se imaginar, porque no contexto que se encontra Paulo, que no momento que ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma, mesmo nessa situação e é uma situação caótica, Paulo manteve a sua alegria no Senhor Jesus Cristo por um motivo muito bom. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho estava sendo anunciada mesmo estando preso ou não. As pessoas que estavam no palácio, os guardas, as pessoas que guardavam os presos lá, estavam ouvindo a respeito de Paulo naquela prisão. Assim como também pessoas fora estavam ouvindo sobre Paulo e sabendo que ele estava perseverando, alegre. E isso motivava as pessoas a pregar o Evangelho cada vez mais. Certo que Paulo até comenta que algumas pessoas pregavam o Evangelho por inveja, mas para ele tanto faz como tanto fez. O importante era pregar o Evangelho e ele estava feliz por isso. Então, aquela situação, o contexto que ele se encontrava, não deixava desanimado, mas sim deixava alegre. Mesmo ele estando naquela situação, a mensagem do Senhor é pregada e isso deixava alegre. Por isso que nós estamos vendo Paulo alegre na prisão. Aqui entramos no auge desse capítulo. Para mim, uma passagem tão maravilhosa como essa, deveríamos seguir à risca. É fácil? Eu acredito que não seja fácil, mas é algo possível a gente seguir. Nós estamos vendo Paulo dizer tanto faz morrer ou tanto faz viver. Para aí os dois são favoráveis para o Evangelho de Deus. Porque se Paulo morresse, ele estaria com o Senhor de uma forma até mais rápida. Mas se ele vivesse, ele ainda teria vida e continuidade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E até fala que ele quer morrer para estar com o Senhor, porém prefere ficar vivo para que continue a fazer a vontade de Deus e dedicar sua vida ao reino, à obra que foi dada a ele. Então, mesmo que ele morresse, ele estaria feliz, mas se ele vivesse, ele dedicaria para sempre como foi a sua vida a Cristo. Aqui que eu quero trazer o confronto para nós. Quantas vezes a gente se pergunta o que eu tenho a oferecer, o que eu vou oferecer, eu não sei tocar direito, eu não sei orar como fulanzinho, eu não sei fazer aquilo e tal, eu não tenho uma aptidão para servir o reino, eu não me encaixo nisso, porque os meus conhecimentos, os meus talentos, eu não acredito que se encaixe no serviço, na obra de Cristo. Mas é aí que você se engana, meu amigo, com esses questionamentos. A mensagem de Paulo aqui é que a vida dele era o próprio serviço que oferecia em sacrifício a Deus. Nós sabemos que Paulo era uma pessoa dotada de conhecimento, sabemos que ele era sábio em diversos assuntos, mas se tira tudo isso de Paulo, que sobra uma dedicação ao serviço de Cristo. Se Paulo não tivesse, acredito, todo esse conhecimento que ele tinha, todo esse conhecimento das escrituras, conhecimento da cultura da época, acredito muito que Paulo ainda serviria de bom contentamento
a Deus, porque ele doou a sua vida para Deus. O que ele tinha de talento só foi um detalhe. Então, se você acha que você não tem aptidão suficiente para servir a Deus, eu digo o seguinte: só vai com o que você tem. Se você sabe abrir uma porta com um sorriso na cara, isso está perfeito pra caramba. Ou se você sabe varrer, ou se você sabe lidar com crianças, se você sabe cozinhar, isso é perfeito demais. Então só vai nessa. Sirva com o que você sabe fazer. A sua cabeça pode ser a coisa mais simples do mundo, mas se você faz de bom coração, eu tenho certeza que Deus se agrada da sua boa intenção. Então, cara, não espere cair do céu um diploma de melhor músico, ou espere cair do céu um diploma de teologia, ou espere cair do céu algo para que você possa assim, agora eu posso fazer porque eu tenho esse curso, eu tenho aquilo. Cara, só vai. E o resto você vai conquistando o caminho, você vai aperfeiçoando sua serventia a Deus e dedicando a sua vida. Então, acho que o segredo de Paulo aqui, do versículo 20 ao versículo 26, é que nós venhamos dedicar o nosso corpo, a nossa vida como serviço a Deus. Independente se a gente está no louvor, independente se a gente está abrindo a porta para os irmãozinhos, independente se a gente está mexendo lá no som, de qualquer forma, ofereça a sua vida como serviço a Deus. E aqui nós temos o final, que é do versículo 27 ao versículo 30, nós temos algo muito assim que tem falado comigo assim de uma forma muito boa. No final do capítulo, o que mais Deus falou comigo foi o seguinte: é uma pergunta que fica no meu coração. Será que eu quero o privilégio do Evangelho? Porque quando falamos de privilégio, nós logo pensamos, nós logo nos alegramos, nossa cabeça funciona dessa maneira. Privilégio, uma recompensa, algo vantajoso. Geralmente, até empregos são avaliados de acordo com o privilégio que eles oferecem para os seus funcionários. Quando a gente pensa em privilégio, a gente fica, nossa, que privilégio eu vou receber por fazer tal coisa? E será que você já perguntou que privilégio eu vou ter por seguir e pregar esse evangelho? Por viver por esse evangelho? E aqui Paulo, ele fala algo muito interessante, que o privilégio do evangelho é sofrer pelo evangelho. Aí você pergunta, cara, o meu privilégio é sofrer? O meu privilégio é ser alguém que vai sofrer na vida? Aí eu acredito que Paulo olha para ti, e Deus olha para ti e fala assim: esse é o privilégio de você fazer parte do sofrimento de Cristo, fazer parte daquilo que Cristo construiu. Então, eu acredito muito nisso. É algo para nos confrontar. Será que nós estamos num nível? Será que nós aceitamos esse privilégio? Porque aceitar os privilégios do mundo é a coisa mais fácil. Porque o mundo é cheio de privilégios. Mas os privilégios do mundo às vezes são passageiros, às vezes fazem a gente se perder. Às vezes não, faz a gente se perder. Então, quando nós aceitamos o privilégio do mundo, nós estamos caindo numa armadilha cruel. Eu tenho uma história para contar, até engraçada. Meus amigos até me zoam e até me chamam de traíra, até hoje, por causa disso que eu fiz. Nós estávamos jogando futebolzinho, era um momento de comunhão da igreja, mas era uma quadra aberta a público, então tinha outras pessoas que estavam jogando. Só que nosso time estava formado, o time lá da igreja. Estava todo mundo lá, eu sou goleiro, e a gente estava esperando a nossa vez, e entrou um time lá que estava precisando de goleiro. Aí sabia que eu já tinha agarrado antes, já tinha me visto agarrar, e falaram: vem agarrar aqui para nós. Aí falaram: vamos te dar uma coxinha e uma coca. Eu falei: opa, vamos lá, né? Já que estão oferecendo, né? Então eu pensei muito pelo privilégio que eu ia receber para agarrar para eles. E nesse dia, cara, parece que desceu em mim assim a unção do Courtois. E, cara, eu agarrei pra caramba, agarrei muito pro time. O time não saiu, acho que até o final ele não saiu, porque eu defendi muito. E quando entrou o meu time do outro lado, eles ficaram me zoando muito pra caramba. Até hoje eles me zoam, falam que eu sou traíra por causa disso, que eu troquei eles por uma coxinha e uma coca. No final eu acabei nem recebendo. E, cara, a gente fazendo essa história aí, eu acabei cedendo aos privilégios que a gente me ofereceu pra mim, cara. A coxinha e a coca eu acabei não recebendo. O mundo é assim mesmo, cara. Às vezes não. Ele sempre oferece privilégio, às vezes não dá os privilégios, às vezes dá um privilégio que não vai nos recompensar e é passageiro. E a gente acaba entrando numa furada. No meu caso, eu sou zoado até hoje por causa disso. Mas imagina, você vai para o mundo. Você entra no mundo por causa dos privilégios que o mundo te ofereceu, que o pecado te ofereceu. Você pensa que é vantajoso, mas não é. É aí que está a armadilha do inimigo. Mas o Evangelho te oferece um privilégio que, por hora, você pensa: nossa, eu não vou seguir isso aqui porque eu vou sofrer. Mas isso que é o bom, isso que é algo assim que me chama muita atenção, porque se eu amo demais esse evangelho, se eu estou disposto a morrer por esse evangelho, eu estou disposto também a
ter esse privilégio de sofrer pelo Evangelho, de ser perseguido pelo Evangelho. É claro que vivemos hoje em um país como no Brasil que não temos perseguições aos cristãos. Temos opositores que estão se opondo contra a nossa fé, e isso é normal. Mas comparar isso com o que muitos cristãos em alguns lugares, em alguns países que são mortos, são perseguidos por pregar o Evangelho, nós estamos vivendo uma vida fácil, né? Então, de certo modo, nós temos uma certa perseguição, mas não é tão rigorosa como em outros lugares. Isso vai acontecer no Brasil? Não sabemos. Pode que aconteça ou não. Isso não tenho essa visão do futuro. Mas independente da situação, o importante é a gente entender. Será que a gente está disposto a sofrer pelo Evangelho? Será que a gente está disposto a ser perseguido por esse Evangelho que nós queremos tanto, que nós amamos tanto, que nós falamos que é tudo para nós, falamos que é tudo que nós temos? Será que a gente está disposto a viver e morrer por esse Evangelho? Então, esse capítulo ele termina com esse questionamento. Nós temos Paulo agradecendo a Deus pelos irmãos que ele tem. Nós temos Paulo alegre por estar preso e pelo Evangelho estar sendo proclamado. Nós temos Paulo falando que não tanto faz ele viver ou morrer, ele se alegra com isso. Se ele morrer é lucro, e se ele viver, ele vai continuar pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. E aqui no final ele está dizendo para os irmãos lá em Filipe: gente, sinta-se privilegiado por sofrer por esse Evangelho. Nossa, cara, isso é top pra caramba. Então que isso venha ficar de reflexão para nós. É um privilégio viver, sofrer e até morrer por Cristo. Se você não acha isso, reavalie os seus princípios. Se realmente você ama Cristo de verdade, se realmente você ama esse Evangelho. Porque algo aqui não está nem no roteiro, vamos fugir um pouquinho aqui que eu queria falar. Algo que às vezes a gente pensa com privilégio. Tem muitas pessoas que usam o Evangelho de Cristo, falam: não, venha para cá que você vai ter muito privilégio se você seguir esses métodos que eu tracei para você, usando o Evangelho, usando a palavra de Deus como guia, você vai ter certos privilégios na terra, você vai alcançar o emprego dos sonhos, a família dos sonhos, isso aqui dos sonhos, aquilo dos sonhos, você vai ter dinheiro, você vai ser próspero. Só que essas pessoas, elas pegam tudo isso que elas têm, essa auto-performance, esses métodos dela, e focam e centralizam tudo no ser humano, que eu acredito que seja o incorreto, porque isso vai contra o Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina que tudo deve estar ligado a um ser que não somos nós, mas sim é Cristo. Então, se eu procuro ter uma saúde física melhor, se eu procuro ter uma saúde mental melhor, se eu procuro me aperfeiçoar, se eu procuro melhorar de vida, se eu procuro ter caráter, não é para que eu venha ser o centro das atenções ou para que eu venha me gloriar, mas para que tudo isso venha glorificar a Deus. Se eu procuro um corpo físico melhor, não é para mostrar para as pessoas, mas é para que eu venha ter mais vigor, mais força, cuidar daquilo que Deus me deu, o corpo que Deus me deu, comendo comida saudável, fazendo exercício. Se eu cuido da minha mente, se eu deixo de exigir na minha cabeça a dopamina barata da internet, se eu cuido da minha roupa, se eu cuido da minha aparência, tudo isso não é para mim, não tem que ser para mim, não tem que ser para o meu eu. A gente tem que esquecer esse eurocentrismo que está empenhado em muitas pessoas e começar a colocar isso em Deus. O centro é Deus, Ele é o fundamento, Ele é o fim, Ele é o começo. Então, quando a gente junta tudo isso, nós colocamos tudo em Deus, aí nós vamos ser privilegiados, porque nós vamos estar amando a Deus acima de todas as coisas, buscando o reino dele e as suas demais coisas acima de tudo que nós somos. Eu acredito muito nisso. Isso não estava no escrito, mas veio no meu coração, mas eu acredito que dá para nós seguir. E é isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço muito por vocês. Esse é o primeiro vídeo dessa série de devocionais que vamos fazer. No caso dessa carta que Paulo manda aos Filipenses, vai ser 4 vídeos, né, de acordo com os 4 capítulos que tem. E ao decorrer do tempo, do ano, nós vamos viajando, mergulhando e se aprofundando cada vez mais nos demais livros da Bíblia. E assim, ouvindo mais de Deus, orando junto e buscando mais de Deus. Então já deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que precisa ver isso. E comenta aqui embaixo o que mais Deus falou com você, o que mais você se identificou nesse capítulo. Qual foi a sua experiência com esse capítulo? Se você se você quer compartilhar, compartilhe aqui conosco nos comentários que eu vou estar lendo e vai ser uma honra, beleza? Então, fique na paz e até o próximo vídeo. Falou!